Capítulo 3. O gato e a máquina de lavar roupa. Estresse é conhecimento, e conhecimento é estresse. O orgânico e o mecânico. Não é necessário traduzir por enquanto, despertando o animal em nós. Depois de 200 anos de modernidade, a ousada conjectura feita aqui é que tudo o que a vida é, até certo ponto, antifrágil, mas não o inverso. Parece que o segredo da vida é a antifragilidade. O natural, o biológico, costuma ser ao mesmo tempo antifrágil e frágil, dependendo da fonte e da gama de variação. O corpo humano pode beneficiar-se dos agentes estressores para ficar mais forte, mas só até certo ponto. Seus ossos, por exemplo, ficarão mais densos quando o estresse episódico lhes for aplicado. Um mecanismo formalizado sob o nome de Lei de Wolff, a partir de um artigo de um cirurgião alemão, publicado em 1892. Mas uma refeição, um carro, um objeto inanimado não. Esses podem ser robustos, mas não podem ser intrinsecamente antifrágeis. A matéria inanimada, isto é, não viva traço, quando submetida a estresse, costuma ser submetida à fadiga do material ou quebrar-se. Uma das raras exceções que constatei foi no relatório de um experimento de 2011, conduzido por Brent Carey, estudante de pós-graduação, no qual ele mostra que um material composto de nanotubos de carbono dispostos de determinada maneira produz uma resposta de autofortalecimento inédita em materiais sintéticos, semelhante ao autofortalecimento localizado que ocorre em estruturas biológicas. Isso ultrapassa a fronteira entre a vida e o inanimado, pois pode levar ao desenvolvimento de materiais adaptáveis e de suporte de carga. Podemos usar a distinção como um marcador entre vivos e não vivos. O fato de o artificial precisar ser antifrágil para que sejamos capazes de usá-lo como se fosse um tecido é, praticamente, uma notável diferença entre o biológico e o sintético. Sua casa, seu processador de alimentos e sua mesa de computador, eventualmente, se desgastam e não se autorregeneram. Eles podem parecer melhores com o tempo, quando artesanais, assim como o jeans ficará mais moderno com o uso, mas, por fim, o tempo ajustará as contas com eles, e mesmo o mais forte dos materiais acabará parecendo as ruínas romanas. Seu jeans pode parecer melhor e mais moderno quando desgastado, mas o material não ficará mais forte, nem se autorregenerará. No entanto, pense em um material que o tornasse mais forte, que o fizesse se autorregenerar e melhorasse seu jeans com o tempo. Na verdade, enquanto os seres humanos se autorregeneram, eles se desgastam, deixando para trás seus genes, livros ou qualquer outra informação, mas essa é outra discussão. No entanto, o fenômeno do envelhecimento é mal compreendido, em grande parte devido a preconceitos mentais e falhas lógicas. Observamos as pessoas de idade e as vemos envelhecer, então associamos envelhecimento perda de massa muscular, fraqueza óssea, perda da função mental, gosto pela música de Frank Sinatra e outros efeitos degenerativos. Mas essas insuficiências de autorregeneração são provenientes, em grande parte, de desajustes, muito poucos agentes estressores ou muito pouco tempo de recuperação entre eles. Traço e desajuste, para este autor, é o descompasso entre seu projeto e a estrutura da aleatoriedade do ambiente, o que chamo, em vocabulário mais técnico, de suas propriedades distributivas ou estatísticas. O que observamos no envelhecimento é uma combinação de desajuste e senescência, e parece que os dois podem ser separados. A senescência pode não ser evitável, e não deve ser evitada. Seria contradizer a lógica da vida. Como veremos no próximo capítulo, o desajuste é evitável. Grande parte do envelhecimento provém de um mal-entendido a respeito do efeito de conforto, uma doença da civilização, tornar a vida mais e mais longa, enquanto as pessoas ficam cada vez mais doentes. Em um ambiente natural, as pessoas morrem sem envelhecer, ou depois de um período bastante curto de envelhecimento. Alguns marcadores, como a pressão arterial, que tendem a piorar com o tempo nos homens modernos, por exemplo, não mudam ao longo da vida de caçadores e coletores, até o derradeiro fim. E esse envelhecimento artificial vem sufocando a antifragilidade interna. O complexo. Essa dicotomia orgânico-mecânico é uma boa distinção inicial para adquirir uma percepção sobre a diferença entre dois tipos de fenômenos. Mas podemos fazer melhor. Muitas coisas, como a sociedade, as atividades econômicas, os mercados e o comportamento cultural são, aparentemente, criadas pelo homem, mas crescem por si próprias para chegar a algum tipo de auto-organização. Elas podem não ser estritamente biológicas, mas lembram o biológico,
no sentido de que, de certa forma, se multiplicam e se replicam. Pense em boatos, ideias, tecnologias e empresas. Eles estão mais próximos do gato do que da máquina de lavar, mas tendem a ser confundidos com as máquinas de lavar. Do mesmo modo, podemos generalizar nossa distinção para além do biológico, não biológico. A distinção entre os sistemas complexos e não complexos é mais eficaz. Dispositivos mecânicos e de engenharia artificiais, criados pelo homem, com respostas simples, são complicados, mas não complexos, já que não apresentam interdependências. Você aperta um botão, digamos, um interruptor de luz, e obtém uma resposta exata, sem ambiguidade possível nas consequências até mesmo na Rússia. Porém, em sistemas complexos, as interdependências são significativas. É preciso pensar em termos de ecologia. Se removermos um animal específico, interromperemos a cadeia alimentar. Seus predadores morrerão de fome e suas presas proliferarão sem controle, causando complicações e uma série de efeitos colaterais em cascata. Os leões eram exterminados pelos cananeus, fenícios, romanos e, mais tarde, pelos habitantes do Monte Líbano, o que levou à proliferação de cabras que ansiavam por raízes de árvores, contribuindo para o desmatamento de áreas de montanha. Consequências então difíceis de se antever. Da mesma forma, se fecharmos um banco em Nova York, isso causará efeitos em cascata da Islândia até a Mongólia. No mundo complexo, a noção de causa, em si mesma, é suspeita, é quase impossível de detectar ou não se é suficientemente definida. Outra razão para ignorar os jornais, com seu constante fornecimento de causas para as coisas. Agentes estressores são informação. Ora, o ponto-chave dos sistemas complexos, aqueles com partes interativas, é que transmitem informações para tais componentes por agentes estressores, ou graças a esses estressores, seu corpo recebe informações sobre o meio ambiente não através de seu aparato lógico, de sua inteligência e da capacidade de raciocinar, computar e calcular, mas através do estresse, por meio de hormônios ou outros mensageiros ainda não descobertos. Como vimos, seus ossos se fortalecerão quando submetidos à gravidade, digamos, após seu breve emprego em uma empresa transportadora de pianos. Eles se enfraquecerão depois de passar as próximas férias de fim de ano em uma estação espacial com gravidade zero ou, como poucas pessoas se dão conta, se você gastar muito tempo andando de bicicleta, a pele nas palmas de suas mãos ficará calejada se você passar o verão em uma fazenda cooperativa ao estilo soviético. Sua pele clareia no inverno e bronzeia no verão, especialmente se você tiver origens mediterrâneas, um pouco menos se você tiver ascendência irlandesa ou africana, ou de outros lugares com clima mais uniforme ao longo do ano. Além disso, os erros e suas consequências são informação. Para crianças pequenas, a dor é a única informação de gerenciamento de risco, uma vez que suas faculdades lógicas não são muito desenvolvidas. Pois bem, os sistemas complexos têm tudo a ver com a informação, e há muito mais transportadores de informação ao nosso redor do que se percebe à primeira vista. Isso é o que chamaremos de opacidade causal. É difícil vislumbrar a conexão entre causa e efeito, fazendo com que muitos dos métodos convencionais de análise, além da lógica convencional, se tornem inaplicáveis. Como eu disse, a previsibilidade de eventos específicos é baixa, e é essa opacidade que a torna baixa. Não só isso, mas, por causa das não linearidades, é preciso ter uma visibilidade maior do que com os sistemas regulares. Em vez disso, o que se tem é a opacidade. Figura 2. Isso ilustra por que me interesso pelos ossos. Vemos situações idênticas de carregamento de água ou de grãos na cabeça em sociedades tradicionais na Índia, na África e nas Américas. Existe até uma canção de amor levantina sobre uma mulher atraente, com uma ânfora na cabeça. Os benefícios para a saúde poderiam derrotar a medicação para a densidade óssea, mas essas formas de terapia não beneficiariam os resultados da indústria farmacêutica. Crédito, Creative Commons. Vamos pensar novamente sobre os ossos. Tenho interesse por eles, e a ideia que discutirei a seguir fez com que eu me concentrasse em levantar objetos pesados, em vez de usar as máquinas das academias de ginástica. Essa obsessão com o esqueleto começou quando encontrei um artigo de Gerard Carcenti et al., publicado na Nature, em 2003. A tradição tem sido pensar que o envelhecimento provoca a fraqueza óssea, os ossos perdem densidade, tornam-se mais frágeis, como se houvesse uma relação de mão única,
possivelmente provocada pelos hormônios. As mulheres começam a vivenciar a osteoporose após a menopausa. Acontece que, como demonstrado por Carcent e outros que desde então embarcaram nesta linha de pesquisa, o inverso também é, em grande parte, verdadeiro. A perda de densidade óssea e a degradação da saúde dos ossos também provocam envelhecimento, diabetes e, no caso dos homens, perda de fertilidade e da função sexual. Nós, simplesmente, não podemos isolar qualquer relação causal em um sistema complexo. Além disso, a história dos ossos e o relacionado mal-entendido a respeito da interconexão ilustram como é falta de estresse. Neste caso, os ossos sob a ação de uma carga de levantamento de peso pode causar o envelhecimento, e como privar os sistemas antifrágeis que precisam de estresse dos agentes estressores produz muita fragilidade, que transportaremos para os sistemas políticos. No livro 2, O Método de Exercícios de Leni, aquele que eu observava e tentava imitar no capítulo anterior, parecia ser tanto sobre estressar e fortalecer os ossos quanto sobre o fortalecimento dos músculos. Ele não conhecia muito bem o mecanismo, mas havia descoberto, heuristicamente, que a sustentação de peso produziu algo em seu sistema. A senhora na figura 2, graças a uma vida inteira carregando jarros d'água na cabeça, tem uma saúde extraordinária e excelente postura. Nossas antifragilidades têm certas condições. A frequência dos agentes estressores tem alguma importância. Os seres humanos tendem a se sair melhor com agentes estressores agudos do que com os crônicos, particularmente quando aos primeiros se segue um tempo suficiente para a recuperação, o que possibilita que os estressores realizem seu trabalho como mensageiros. Um intenso choque emocional ao ver uma cobra saindo de meu teclado ou um vampiro entrando em meu quarto, por exemplo, seguido de um período de segurança tranquilizadora com chá de camomila e música barroca, por tempo suficiente para recuperar o controle de minhas emoções, seria benéfico para minha saúde, desde que, é claro, eu consiga derrotar a cobra ou o vampiro depois de uma luta árdua e, espera-se, heroica, e tirar uma foto ao lado do corpo do predador. Tal agente estressor seria, certamente, melhor do que o estresse leve, porém contínuo, de um chefe, de uma hipoteca, de problemas fiscais, da culpa por adiar a declaração de imposto de renda, da pressão dos exames, das tarefas, dos e-mails para responder, dos formulários para completar, dos deslocamentos diários, coisas que fazem você se sentir preso na vida. Em outras palavras, as pressões provocadas pela civilização. Na verdade, os neurobiólogos mostram que o primeiro tipo de agente estressor é necessário, enquanto o segundo é prejudicial à saúde. Para se ter uma ideia do quão prejudicial pode ser um estressor de baixo impacto, sem tempo de recuperação, considere a chamada tortura da água chinesa. Uma gota batendo continuamente no mesmo local em sua cabeça, sem nunca permitir que você se recupere. Na verdade, Heracles conseguiu controlar a hidra ao cauterizar as feridas nos cepos das cabeças recém-decepadas. Assim, ele impediu o ressurgimento das cabeças e o exercício da antifragilidade. Em outras palavras, interrompeu a recuperação. A tabela 2 mostra a diferença entre os dois tipos. Observe que pode haver etapas intermédias entre o mecânico e o orgânico. Embora as coisas tendam a se agrupar em um grupo ou no outro, o leitor pode obter uma pista do principal problema que enfrentamos com a adulteração de cima para baixo de sistemas políticos, ou sistemas complexos similares. Tema do livro 2. O fragilista confunde a economia com a máquina de lavar roupa, que precisa de manutenção mensal, ou interpreta erroneamente as propriedades de seu corpo e aquelas de um leitor de discos compactos. O próprio Adam Smith fez analogia entre a economia e um relógio de pulso ou de parede que, uma vez posto em movimento, continua trabalhando por conta própria. Mas estou certo de que ele não chegou a pensar as questões sob esses termos, que ele analisou a economia em termos de organismos, mas lhe faltava uma estrutura para expressar isso. Smith compreendia a opacidade dos sistemas complexos, bem como as interdependências, uma vez que desenvolveu a ideia da mão invisível. Porém, infelizmente, ao contrário de Adam Smith, Platão não chegou a compreender essa opacidade. Ao promover a bem conhecida alegoria do navio do Estado, comparou um Estado com um navio da Marinha, que, é claro, requer o acompanhamento de um capitão. Ele argumenta, em última análise, que os únicos homens aptos a se tornar capitães deste navio são os reis filósofos, homens benevolentes com poder absoluto, que têm acesso à forma do bem, e, de vez em quando, ouvem-se gritos de quem está nos governando.
Como se o mundo precisasse de alguém para governá-lo. Tabela 2. O mecânico e o orgânico. Biológico ou não biológico. O mecânico, não complexo. O orgânico, complexo. Precisa de reparos e manutenção contínua. Autorreparação. Odeia a aleatoriedade. Adora a aleatoriedade. Pequenas variações. Não há necessidade de recuperação. Recuperação entre os estressores. Pouco ou nenhuma interdependência. Alto grau de interdependência. Agentes estressores causam fadiga do material. Ausência de agentes estressores causam atrofia. Envelhece com uso. Desgaste. Envelhece com a falta de uso. Subcompensação com impactos. Sobrecompensação com impactos. O tempo traz apenas a senescência. O tempo traz o envelhecimento e a senescência. Ao ler este capítulo, Frano Barovic me escreveu: máquinas, use-as e percas, organismos, use-os ou percas. Observe, também, que tudo que é vivo precisa de agentes estressores. Mas nem todas as máquinas precisam ser deixadas de lado. Um ponto que abordaremos em nossa discussão sobre o recozimento. Equilíbrio. De novo não. Os cientistas sociais usam o termo equilíbrio para descrever a linha intermediária entre forças opostas, como a oferta e a demanda, e, portanto, pequenas perturbações ou desvios em uma direção, como os de um pêndulo, seriam combatidos com um ajuste na direção oposta, que traria as coisas de volta à estabilidade. Em suma, acredita-se que este seja o objetivo de uma economia. Analisando mais profundamente no que esses cientistas sociais pretendem nos envolver, tal objetivo pode ser a morte, pois o teórico da complexidade Stuart Kaufmann usa a ideia de equilíbrio para separar os dois mundos diferentes apresentados na tabela 2. Para o não orgânico, o não complexo, digamos, um objeto sobre a mesa, o equilíbrio, como é tradicionalmente definido, acontece em um estado de inércia. Assim, para algo orgânico, o equilíbrio, nesse sentido, só acontece com a morte. Considere um exemplo usado por Kaufmann. Um redemoinho começa a se formar em sua banheira e ele vai continuar assim. Esse tipo de situação está permanentemente longe do equilíbrio, e parece que os organismos e os sistemas dinâmicos existem em tal estado. P para eles, um estado de normalidade requer certo grau de volatilidade, de aleatoriedade, de troca contínua de informações e de estresse. O que explica os danos a que podem ser submetidos quando privados de volatilidade. Crimes contra crianças. Não somos apenas avessos aos agentes estressores, e não os compreendemos, como, ainda, cometemos crimes contra a vida, os seres vivos, a ciência e a sabedoria, em nome da eliminação da volatilidade e da variação. Sinto raiva e frustração quando penso que 1 em cada 10 norte-americanos acima da idade do ensino médio está fazendo uso de algum tipo de antidepressivo, como o Prozac. Na verdade, agora, quando passamos por mudanças de humor, temos de justificar por que não estamos usando alguma medicação. Pode haver algumas boas razões para fazer uso de medicação, em casos patológicos graves, mas meu humor, minha tristeza, minhas crises de ansiedade, são uma segunda fonte de inteligência, talvez, até, a primeira. Fico relaxado e perco energia física quando chove. Torno-me mais meditativo e tendo a escrever mais e mais lentamente nessas ocasiões, com os pingos de chuva batendo na janela, o que Verlaine chamava de soluços outonais, sanglots. Em certos dias, entro em estados melancólicos poéticos, o que os lusófonos chamaram de saudade, ou os turcos, de huzun, da palavra árabe para tristeza. Em outros dias, sou mais agressivo, tenho mais energia, e escreverei menos, andarei mais, farei outras coisas, discutirei com pesquisadores, responderei e-mails, desenharei gráficos em quadros negros. Devo ser transformado em vegetal ou em um imbecil feliz. Se o Prozac estivesse disponível no século passado, o Baço de Baudelaire, os humores de Edgar Allan Poe, a poesia de Sylvia Plath, os lamentos de tantos outros poetas, tudo que tivesse alma teria sido silenciado. Se as grandes empresas farmacêuticas fossem capazes de eliminar as estações do ano, provavelmente, o fariam, visando ao lucro. É claro, há outro perigo. Além de prejudicar as crianças, estamos prejudicando a sociedade e o nosso futuro. As medidas que procuram reduzir a variabilidade e as oscilações na vida das crianças também estão reduzindo a variabilidade e as diferenças dentro de nossa chamada grande sociedade culturalmente globalizada. Unido pela tradução. Outra propriedade esquecida dos agentes estressores diz respeito à aquisição da linguagem. Não conheço ninguém que, alguma vez,
Tem aprendido sua língua materna em um livro didático, começando com a gramática e, auferido por meio de exames trimestrais. Tem ajustado sistematicamente as palavras às regras adquiridas. Aprende-se melhor um idioma na dificuldade da situação, de erro em erro, quando é preciso se comunicar em circunstâncias mais ou menos extenuantes, principalmente para expressar necessidades urgentes, como as necessidades físicas, por exemplo, as decorrentes de um jantar em um lugar de clima tropical. As pessoas aprendem novas palavras sem fazer um esforço obsessivo, mas sim com outro tipo de esforço: comunicar-se, principalmente sendo forçadas a ler a mente de outra pessoa, suspendendo o medo de errar. Sucesso, riqueza e tecnologia, infelizmente, tornaram esse modo de aquisição muito mais difícil. Há alguns anos, quando eu não despertava o interesse de ninguém, organizadores de conferência estrangeiros não atribuíam a mim o obsequioso assistente de viagem, fluente no inglês do Facebook. Então eu costumava ser forçado a me defender sozinho, e, portanto, a aprender o vocabulário apontando com o dedo e por meio de tentativa e erro, assim como fazem as crianças. Nenhum dos dispositivos portáteis, nenhum dicionário, nada. Agora, sou punido com o privilégio e o conforto, e não consigo resistir ao conforto. A punição está na forma de uma pessoa, fluente em inglês, me cumprimentando, mostrando meu nome escrito errado no aeroporto, sem estresse, sem ambiguidade e sem nenhuma exposição ao russo, ao turco, ao croata ou ao polonês fora dos feios e organizados livros didáticos. O que é pior, a pessoa é bajuladora. A verbosidade obsequiosa é algo bastante doloroso sob a condição da descompensação horária jet lag. No entanto, a melhor maneira de aprender um idioma talvez seja ficar preso em um país estrangeiro. Meu amigo Chad Garcia melhorou seu russo graças a uma estada involuntária na sessão de quarentena de um hospital em Moscou por conta de uma suposta doença. Era uma forma astuta de sequestro médico, já que, durante a confusão após o fim do regime soviético, os hospitais conseguiam extorquir os viajantes com internações forçadas, a menos que eles pagassem grandes somas de dinheiro para limpar seus documentos. Chad, então pouquíssimo fluente no idioma, foi forçado a ler Tolstói no original, e adquiriu bastante vocabulário. Turistificação. Meu amigo Chad se beneficiou com o tipo de transtorno que é cada vez menos frequente, graças à doença moderna da turistificação. Esse é meu termo para um aspecto da vida moderna que trata os seres humanos como máquinas de lavar roupa, com respostas mecânicas simplificadas, e um detalhado manual do usuário. É a remoção sistemática da incerteza e da aleatoriedade das coisas, tentando tornar os assuntos altamente previsíveis em seus mínimos detalhes. Tudo isso por razões de conforto, comodidade e eficiência. O que um turista é em relação a um aventureiro ou a um flanador, a turistificação é em relação à vida. Trata-se de converter as atividades, e não apenas viajar, para o equivalente a um roteiro, como aqueles seguidos por atores. Veremos como a turistificação castra os sistemas e os organismos que apreciam a incerteza, sugando-lhes até a última gota de sua aleatoriedade, ao mesmo tempo em que lhes proporciona a ilusão de benefícios. Os culpados são o sistema de ensino, o planejamento do financiamento de pesquisas científicas teleológicas, o bacharelado em francês, as máquinas das academias de ginástica etc. e o calendário eletrônico. Mas a pior turistificação é a vida que nós, modernos, temos de levar em cativeiro, durante nossas horas de lazer, óperas nas noites de sexta-feira, festas programadas, risos programados. Mais uma vez, a cadeia de ouro. Essa atitude movida por objetivos atinge profundamente meu existencial. O desejo secreto pela sorte. Isso nos leva ao aspecto existencial da aleatoriedade. Se você não for uma máquina de lavar ou um relógio de cuco, em outras palavras, se você estiver vivo algo profundo em sua alma apreciará certa dose de aleatoriedade e desordem. Há um sentimento de excitação associado à aleatoriedade. Gostamos do mundo moderado e altamente domesticado, dos jogos, dos espetáculos esportivos, em que ficamos com a respiração suspensa em meio aos lances de sorte durante a próxima visita a Las Vegas. Eu mesmo, enquanto escrevo estas linhas, tento evitar a tirania de um planejamento preciso e explícito, oriundo de uma fonte opaca dentro de mim que me surpreende. A escrita só vale a pena quando nos proporciona o efeito de formigamento aventureiro, e é por isso que aprecio a elaboração de livros e não gosto da camisa de força das 750 palavras dos editoriais, que, mesmo sem o filisteísmo do editor,
me entedia ao máximo. E, vale destacar, aquilo que aborrece o autor ao escrever também aborrecerá o leitor. Se eu pudesse prever como seria exatamente meu dia, eu me sentiria um pouco morto. Além disso, essa aleatoriedade é necessária para a vida real. Consideremos que toda a riqueza do mundo não é capaz de comprar um líquido mais prazeroso do que a água diante de uma sede intensa. Poucos objetos trazem mais emoção do que uma carteira, ou um laptop, recuperada, que havia sido perdida no transporte público. Além disso, em um habitat ancestral, nós, humanos, fomos compelidos por estímulos naturais, medo, fome, desejo, a nos exercitarmos e a nos tornarmos aptos para o nosso meio ambiente. Pensem como é fácil encontrar energia para levantar um carro se uma criança estiver chorando debaixo dele, ou correr para salvar sua vida se você vir um animal selvagem atravessando a rua. Compare isso com o peso da obrigação de frequentar uma academia de ginástica às 6 da tarde e, lá, ser intimidado por algum personal trainer, a menos, é claro, que você esteja seguindo a gramática imperativa de se tornar parecido com um guarda-costas. Considere, também, como é fácil pular uma refeição quando a aleatoriedade do meio ambiente nos leva a fazê-lo, por conta da falta de comida, em comparação à disciplina de se ter algum plano de dieta de 18 dias. Existe o tipo de pessoa para quem a vida é uma espécie de projeto. Depois de conversar com elas, você deixa de se sentir bem por algumas horas. A vida começa a ficar com gosto de comida sem sal. Eu, um ser humano em busca de emoção, tenho um detector de M que parece coincidir com meu detector de tédio, como se estivéssemos equipados com um filtro natural, avesso à monotonia. A vida ancestral não tinha lição de casa, não tinha chefe, não tinha funcionários públicos, não tinha títulos acadêmicos, não tinha conversas com o reitor, não tinha nenhum consultor com bar, não tinha regras de procedimentos, não tinha nenhum formulário de inscrição, nenhuma viagem para Nova Jersey, nenhum defensor gramatical, nenhuma conversa com alguém que o aborrecesse. Toda a vida era de estímulos aleatórios e nada, de bom ou de ruim, se parecia, em algum momento, com trabalho. Ser perigoso, sim, mas chato, nunca. Por fim, um ambiente com variabilidade, e, portanto, com aleatoriedade, não nos expõe a lesões por estresse crônico. Ao contrário do que acontece com os sistemas concebidos pelo homem. Se você andar sobre um terreno irregular, que não tenha sido construído pelo homem, 2 passos jamais serão idênticos. Compare isso com a máquina da academia de ginástica sem aleatoriedade, oferecendo exatamente o oposto, forçando-o a fazer repetições infinitas do mesmo movimento. Grande parte da vida moderna é composta por lesões por estresse crônico evitáveis. A seguir, vamos examinar uma novidade da evolução, a grande especialista em antifragilidade.